De acordo com informações da revista Veja e outros veículos de comunicação, no decorrer dessa semana que se inicia, a Polícia Federal vai se reunir com o ministro André Mendonça, relator do caso Master. E nesta reunião, a Polícia Federal vai apresentar o relatório com dados colhidos envolvendo o ministro Dias Toffoli. E o que a imprensa não comenta, mas, por certo, isso é fato, pelo menos extraoficialmente há essa discussão de que a Polícia Federal, diante dos dados que ela tem em desfavor do Dias Toffoli, vai pedir a autorização ao ministro do Supremo, André Mendonça, para que possa ser investigado o André Mendonça, ou melhor dizendo, o Dias Toffoli. E isso por quê, senhoras e senhores? Esses dados que a Polícia Federal tem e que consta o ministro Toffoli, não é fruto de uma investigação contra o Toffoli, é fruto de uma investigação contra Vorcaro, mas que apareceu o Toffoli. Assim sendo, é preciso que também se o investigue, mas isso só é possível se o relator do caso permitir, André Mendonça. Todo mundo viu, no decorrer desses dias, e foi publicado em vários veículos de comunicação, que o ministro Dias Toffoli tem uma sintonia fina com o banqueiro, dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que eles se encontraram por mais de 10 ocasiões. Foi colhida na perícia feita pela Polícia Federal, no aparelho telefônico de Vorcaro, foi colhido, resgatado, conversas entre Vorcaro e Toffoli, em que fala-se de dinheiro, valores vultuosos, recebidos supostamente pelo Dias Toffoli. E a imprensa noticiou também que uma matéria feita inicialmente pela Folha, que reverberou através das demais, que Dias Toffoli é suspeito de corrupção passiva numa cumplicidade com Vorcaro. E corrupção passiva se dá quando alguém recebe dinheiro ou vantagens de forma ilegal. Esta é a suspeita que paira sobre Dias Toffoli, mencionados pela Polícia Federal. E a Polícia Federal quer investigar o fato. Porém, para isso, é preciso a autorização do ministro André Mendonça. Vamos lá. André Mendonça, ele não tem a confiança de todos os brasileiros. Aquelas pessoas que têm um mínimo de consciência política têm um pé atrás e um pé na frente com André Mendonça. Somente as pessoas que não têm visão têm, eu diria, uma visão turva das coisas e são românticas politicamente, cega ao ponto de botar os dois pés na frente, confia em André Mendonça. Já as pessoas mais equilibradas, com a visão mais apurada, tem uma relação com o André Mendonça de um pé na frente, pé atrás, ou seja, não confiar 100%. E eu estou inserido nesse grupo, pé na frente, pé atrás. É bem verdade que o ministro André Mendonça, ao pegar a relatoria desse caso, ele começou com o pé direito. E começou bem. Mas não basta tão somente começar bem. É preciso saber por onde vai seguir e aonde vai chegar. Tão importante quanto o começo é o final dessa história. Será que o André Mendonça vai aceitar a sugestão da Polícia Federal para investigar o ministro Dias Toffoli? Olha,
Quando o André Mendonça recebeu a notícia de que ele havia sido sorteado para ser o relator do caso Master no lugar do Toffoli, informações dão conta que ele pediu os assessores para sair do seu gabinete, trancou o gabinete, ficou lá dentro sozinho, orando, segundo ele, conversando com Deus. Se Deus conversou com André Mendonça, como dizem que ele se reuniu em oração, que ele se reservou em oração, por certo, Deus teria falado para ele promover a justiça, não se permitir a covardia e o medo. Que Deus não adora, Deus não tem apelos a covardes e covardias. Então, senhoras e senhores, nós sabemos que a situação do André Mendonça não é fácil, ela é complicada, ela é difícil. Ele está mexendo em um vespeiro, e que, por certo, ele recebe pressões de todos os lados. Mas agora ele está sendo colocado à prova, para sabermos se ele é o terrivelmente evangélico de fato, comprometido com a identidade e as coisas advindas de Deus, com a justiça, com a legalidade, mesmo correndo sérios riscos. Essa é a hora. E para isso ele vai ter que autorizar a investigação de um companheiro de corte que senta ao seu lado, que carrega consigo o mesmo título, ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas se quer fazer justiça, quer fazer o certo, quer buscar a verdade, é preciso cortar na própria carne. O seu André Mendonça ele tem que mostrar quem verdadeiramente é agora. E ele está tendo essa grande oportunidade. Difícil? É. Fácil? Não. A missão é árdua? É. Temos ciência disso. Mas ela é necessária. É necessária porque se não for assim, a justiça não vai ser feita, a verdade não vai ser revelada e o Brasil não vai ser resgatado. André Mendonça tem aquilo que dizemos no nosso adágio popular, a faca e o queijo na mão. Ele tem tudo agora para se transformar em um herói nacional ou um vilão. Ele é quem vai decidir qual é a marca que ele vai levar consigo para a história, de diferente ou igual aos demais naquela corte, que constitui uma ameaça à democracia e uma vergonha para o bom nome do Supremo Tribunal Federal. Mesmo sob riscos, ele precisa ser e fazer diferente. Mesmo sendo difícil, ele precisa cumprir a missão que ele disse que foi dada por Deus. Eu não acredito, nunca acreditaria que Deus determinou alguém a passar panos para essa patifaria que só envergonha o Brasil, que só escraviza o nosso povo e enfraquece a nossa democracia. Deus jamais daria essa ordem. E acredito que a mais provável, e apostaria nisso, é que se ele conversou com Deus como ele quer fazer pensar, ele recebeu de Deus a árdua, repito, missão de cortar na própria carne. Assim sendo, nós esperamos que o ministro Dias Toffoli possa fazer o que a lei manda, investigar. E investigar não é acusar, não é condenar, é investigar para saber e buscar a veracidade dos fatos. Se por um acaso o Dias Toffoli não tem culpa no cartório, não deve nada, ele deveria ser o primeiro a apoiar essa investigação, até como forma de lá na frente, se acaso fosse, revelar-se inocente. Fato é que André Mendonça está, repito, com a faca e o queijo nas mãos para fazer história. Vamos ver agora, no decorrer desses dias, se ele vai tomar as medidas certas, revelando-se um verdadeiro terrivelmente evangélico ou um verdadeiro terrivelmente frouxo e covarde. Qual marca que ele vai empunhar em si só vai depender dele.